Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a gente vai ler do 1 ao 7. Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Amém? Ih, acho que ninguém abriu não. Amém? Amém. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Esse Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu Pai querido amado, que nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, meu Pai, que tudo o que o Senhor planejou seja feito conforme a Tua vontade. Que tudo que o meu falar aqui, meu Pai, seja Teu, que eu venha tirar o meu eu, que tudo, meu Pai, seja aqui. Que o Senhor toque em cada um também nesse momento, que a palavra que será dita aqui, meu Pai, possa ser tocada em cada um, que possa criar raízes, meu Pai. Então, que assim te peço, que o Senhor venha abrir que o Senhor venha abrir um entendimento de cada um aqui nessa noite, meu Pai, para a Tua palavra que iremos receber essa noite. Então, desde já eu te agradeço pelo Seu agir em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Só para tirar uma dúvida, quem esteve aqui de manhã, levanta a mão, por favor. Amém. Deus está falando com essa igreja desde a pregação de manhã. Conforme o diácono Eduardo que trouxe a palavra de manhã, conforme ele foi falando, eu falei, é quase tudo que eu vou falar à noite, mas Deus que tem o controle de tudo. Então, que é isso que Ele quer trazer à sua igreja. É Deus que quer mostrar. Parece que Ele está querendo iniciar novamente com os membros dessa igreja, trazendo a mais pura verdade do Evangelho para vocês. Então, que a gente possa ter isso em mente, que Deus está querendo trazer, relembrar, para aqueles que já sabem, relembrar quem é o nosso Deus, o Deus ao qual servimos, quem é esse Deus, quem é esse Jesus Cristo, ao qual a gente fala que serve, que cultua. Então, Deus quer se revelar para nós dessa forma, mostrando que Deus, quem é esse Deus a quem a gente segue. Amém? E aqui Paulo escreve para a igreja que é em Roma, uma igreja que até aqui não tinha ido visitar ainda, uma igreja que ele não abriu, que ele não tinha visitado, conforme a gente vê nos outros versículos, mas que Paulo tinha intenção de ir lá, porque conforme os historiadores, conforme os teólogos dizem, Paulo queria abrir uma igreja na Espanha, ele queria evangelizar na Espanha, e Roma ficava no caminho ali para a Espanha, então ele queria ter tipo como se fosse um refúgio ali em Roma, para que ele pudesse ir depois para a Espanha, para abrir a igreja, para evangelizar ali na Espanha. Então, Paulo ele começa se mostrando quem ele é. Mas por que ele faz isso? Porque, conforme disse, ele nunca tinha ido ali naquela igreja. Então, tinham certas fofocas, digamos assim, bate-boca de quem era Paulo, quem realmente era Paulo. Quem é esse Paulo? Ele só quer o nosso dinheiro? Quem é essa pessoa que está vindo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo falar? Quem é esse Paulo que está pregando a todas as igrejas, abrindo igreja? E alguns diziam, sim, que ele só queria o dinheiro, que ele não queria o evangelho, pregar o evangelho. Então, Paulo, ele começa a tratar aqui nos Romanos sobre vários assuntos. Ele começa a falar mas o principal assunto que ele trata é a verdade do evangelho de Jesus Cristo. Ele escreve sobre a justiça de Deus. Quem é esse Deus que a gente serve? Sobre a justiça dele. Isso na forma geral, na carta dos Romanos. Ele escreve sobre uma justiça de Deus, que ela julga e ela salva. Na cruz de Cristo, Deus julga o pecado e, ao mesmo tempo, manifesta a sua misericórdia salvífica. Então, Paulo vem falar isso para os romanos, ele vem se apresentar para os romanos. E nesses versículos iniciais aqui, do que a gente leu, do 1 ao 7, é uma saudação, conforme aquelas cartas antigas, epístolas antigas, toda a carta começava com uma saudação. A pessoa se apresentava, falava quem ele era,
e assim por diante. Paulo faz essa saudação nesses versículos iniciais que a gente fez. Ele nos fala também aqui nesses versículos iniciais que com a vinda de Cristo inicia-se um novo tempo na história da redenção. E Paulo continua nos falando, nos trazendo a verdade que esse novo tempo é tanto para judeus como para gentios. Por que Paulo destaca isso logo na sua introdução? Porque nessa época em Roma, os historiadores, conforme eu disse, não se sabe quem fundou aquela igreja. Mas pela grande maioria diz que eram judeus que se converteram ao cristianismo. Então, esses judeus não queriam pessoas que não eram judeus dentro da igreja. Eram judeus que seguiam Cristo. Então, a pessoa tinha que ser judeu para seguir Cristo. Eles tinham esse pensamento ali em Roma. E Paulo vem dizer que não, a igreja é para todos, a igreja é também para os gentios. E Paulo ele fala que a igreja é para todos. Deus amou a todos, chamando-os todos para serem santos. E nessa introdução, nessa saudação, conforme se você for ler todas as epístolas de Paulo, é a mais longa, é a mais comprida que ele faz de todas as cartas de Paulo. Isso tem um objetivo, porque ele já queria mostrar logo de início quem ele era, quem é o Deus que ele servia, para onde o evangelho dele iria caminhar. Então Paulo já queria se apresentar para a igreja de Roma falando: esses são os meus atributos, e quem eu sou, e para que eu vim. Então agora a gente vai começar a entrar nessa exposição desse prefácio, dessa saudação da carta aos Romanos. No versículo 1, Paulo, ele já começa falando: Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas quem é Paulo? Quem é esse Paulo que a gente vê tanto na Bíblia, repetidas vezes, falando em várias epístolas? Quem é esse Paulo? Paulo, originalmente, era chamado de Saulo. Era um judeu que nascido em Tarso, uma cidade lá de Sicília. Ele era um fariseu, zeloso e estudioso da lei judaica. Paulo, inicialmente conhecido como Saulo, conforme eu falei, era seguidor de cristão. Ele não concordava com essa nova religião, podemos dizer assim, com esses seguidores de Cristo que estavam surgindo ali naquele momento. Ele era contra isso, ele era perseguidor dessas pessoas, porque ele aprendeu a lei judaica, ele aprendeu o que era um Deus judeu, o Deus dos judeus. Então ele era contra essas pessoas que traziam um Cristo ressurreto. Ele estava presente ali, ele estava presente e aprovou a execução de Estevão, o primeiro mártir da nossa igreja. Então ele estava ali presente, o primeiro mártir cristão, ele estava ali presente. Ele buscava prender os cristãos em Jerusalém e em toda a cidade. Todas as cidades que ele ia, ele tinha a intenção de prender quem era cristão. Ele tinha a intenção de prender os seguidores de Cristo, porque para ele aquilo era uma mentira. Ele não acreditava que um Deus podia ressuscitar, ele não acreditava que era impossível que uma pessoa podia ser Deus, não tinha como, cabimento nenhum, que para ele aquilo ia encontro ao Deus que ele seguia. Então Saulo, no caminho de Damasco, teve uma visão que transformou completamente a vida dele. Ele teve uma visão ali naquele momento que Jesus aparece para ele ali, o cegou temporariamente, e conforme eu disse, sua vida mudou completamente de sentido. De perseguidor, Paulo agora era perseguido, porque a perseguição não parou quando Paulo se converteu. Os judeus continuavam perseguindo. E mais para frente, o Império Romano persegue também os cristãos. Então a perseguição sempre existiu e sempre existirá para a gente. E ele se converte ao cristianismo e passou a ser conhecido como Paulo. Amém? E a partir desse momento, aqui já podemos ver o poder de Deus na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. O único que pode transformar qualquer pessoa, meus irmãos, não existe impossível para Deus. O que cabe a nós é orar pela conversão de uma pessoa ou de outra, mas o poder de transformar vem de Deus. E ele provou, através de Paulo, que qualquer pessoa pode ser transformada pelo agir de Deus. Quando ele quer, ele pode transformar. Então, cabe a nós continuar orando. Se você tem um familiar que ainda não está convertido, não desista dele. Continue orando, continue persistindo em oração. Para que, no momento certo, no momento certo, essa pessoa vai ser tocada e ela vai ser convertida. A gente viu que não existe impossíveis para o nosso Deus, conforme a gente vê na vida de Paulo. Não existe possível. Ele transforma um perseguidor de Cristo, uma pessoa que perseguia, que não sabia nada de Cristo, porque para ele era uma mentira. Ele transforma essa pessoa em um proclamador do Evangelho de Deus. Olha que bênção na vida de Paulo,
Deus é, Jesus foi. E assim como na nossa vida também. Ele transforma as nossas vidas. Tenho certeza que cada um aqui passou por essa transformação. Eu passei por essa transformação para a honra e glória do nosso Senhor. Quando Deus nos toca, meu filho, é impossível resistir, porque é um amor tão grande que a gente sente por Ele que não tem como explicar. E nós somos convertidos, sim. A partir desse momento a gente entende. Não, quando a gente tem um encontro verdadeiro com o nosso Deus, conforme Paulo teve, a gente começa a compreender que sim, quem é o nosso Deus, o Deus do impossível, que transformou eu, um pobre pecador, um pobre que fazia algumas coisas de errado assim, nos transforma em pessoas que proclamam o amor de Deus, que proclamam a verdade do Evangelho. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, não existe impossíveis para o Deus que a gente segue, para o Deus que a gente cultua. Estamos aqui hoje para a honra e glória dele, estamos aqui num culto para cultuar o nosso Deus, mas porque primeiramente Ele nos tocou, primeiramente Ele nos chamou para estarmos aqui presentes. Mas Paulo continua, agora que a gente já sabe quem é Paulo, né? Agora a gente já sabe quem é o Paulo que está aqui, que ele fala, Paulo, só que ele continua, servo de Jesus, de Cristo Jesus. Ele está falando, eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus. A palavra aqui original do servo é doulos, que ela foi traduzida por servo, mas significa literalmente escravo. Paulo aqui está falando que ele era escravo de Jesus Cristo. Mas deixa eu te lembrar daquela época, naquele contexto. Os romanos, a cidade de Roma, era uma cidade que tinha muitos escravos, que tinha muitas pessoas que trabalhavam de forma escrava, que eram povos que eram capturados, eram povos que eram presos e serviam como escravos para Roma. Então, quando Paulo fala, eu sou escravo de Cristo, automaticamente ele está atacando aquelas pessoas porque se achavam superiores a qualquer pessoa, porque você ser chamado de escravo na cidade de Roma era uma coisa ofensiva. Você chegava para alguém de Roma, um cidadão romano, e falava, você é um escravo. Era uma ofensa muito grande para um cidadão romano. Então, Paulo já vai diretamente no ego dos romanos e fala, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, Paulo já está dizendo que ele é servo, que ele é escravo de Jesus Cristo, que ele está ali, que aquele que está ali na frente deles foi comprado por um preço, conforme eram os escravos. Paulo vem falando, fui comprado por um preço. Aquele que pertence a alguém, aquele que pertence ao seu mestre, esse é um escravo, é aquele que pertence a alguém, que pertence ao seu mestre, aquele que está debaixo de uma autoridade, aquele que não tem vontade própria. Escravo, meus irmãos, naquela época de Roma, aqui quando a gente fala de escravidão, não era uma escravidão racial, amém, igreja? Era uma escravidão de povos que eram capturados e serviam como escravos, como trabalhadores. Eram de várias etnias, de várias... não eram somente negros escravizados, não. Eram várias etnias de povos capturados. Então aqui, quando tinha eles não tinham uma vontade própria, porque eles eram servos. Eles estavam ali para trabalhar por Roma, senão eles podiam apanhar, eles podiam morrer. Então ele fala, eu sou servo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive para agradar o seu mestre e obedecer às suas ordens. Ele não tinha vergonha de dizer que era escravo. Paulo não tinha essa vergonha. E isso era um susto para os romanos, porque sim, eles tinham vergonha de falar que eram escravos. Então Paulo fala, eu sou escravo de Jesus Cristo. Ele não tinha vergonha. Paulo, porém, não é um escravo de um mestre, como diz assim, de um mestre carrasco, de um mestre que se você fizer uma coisa de errada vai te bater, vai te escotear, vai te prender, vai te castigar. Não, o mestre a quem Paulo serve não é esse carrasco, como era comum, né, na Roma antiga, o mestre carrasco, o mestre que batia, que punia, se não fizesse a sua vontade. Ele diz o nome do seu mestre. Lá para frente a gente vai ver o nome do seu mestre, que é Jesus Cristo. Ele já diz, eu sou escravo de Jesus Cristo, Ele é meu mestre, Ele que me conduz, e Ele que me ama, Ele é escravo de Jesus Cristo, e Ele, o meu mestre, deu a vida por mim, e Ele me comprou, e o preço foi o sangue derramado na cruz. Então Paulo já nos mostra, quando ele fala que ele é servo de Jesus Cristo, ele mostra isso tudo, que ele é servo, que ele é escravo, ele está ali para servir alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Ele está ali para servir a Jesus Cristo como escravo, obedecendo os seus mandamentos e as suas ordenanças. Ele está ali debaixo da autoridade e senhorio de Jesus Cristo. Mas o meu mestre é diferente dos mestres da Roma antiga. O meu mestre, ele me comprou através do sangue. O meu mestre, nosso mestre,
deu a vida naquela cruz para que hoje podemos estar aqui falando dele. Amém? Então, é um mestre totalmente diferenciado da Roma antiga. É um mestre que conquista o seu escravo com amor, um amor imensurável, um amor que não tem como ser dito em palavras. É um amor que só quem sente o amor de Deus sabe o que eu estou falando. Então, é esse mestre que Paulo serve. Não um mestre autoritário, brigão, que castiga, não. É um mestre que nos compra com amor, um amor imensurável. E Paulo está dizendo que ele tinha plena submissão ao Senhor Jesus Cristo. Porque, conforme eu disse, se você é escravo de alguém, você tem que ter submissão. Naquela época tinha que ter uma submissão a alguma autoridade. E ele fala, o meu mestre, Jesus Cristo, então eu tenho plena submissão a ele. Ele está debaixo da autoridade do Senhor. Mas Paulo continua. Aqui Paulo, conforme eu disse, ele está se apresentando para a igreja de Roma. Então ele já começa se apresentando. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. A gente já viu o que significa ser servo de Cristo Jesus. E ele continua, chamado para ser apóstolo. Aqui não se trata, conforme ele fala que é chamado para ser apóstolo, não se trata de uma tarefa que ele tenha escolhido para si. Ele não se autonomeou apóstolo. Ele falou, agora a partir de hoje eu sou apóstolo e ponto, conforme tem muitas igrejas, infelizmente, que fazem isso. Não, aí fala, fui chamado, eu fui separado para ser apóstolo. Não se trata de uma tarefa que ele tinha escolhido para si. Ele foi chamado para assumi-la. Ele foi chamado por Jesus ressurreto, um Jesus que estava vivo, depois de 3 dias, voltou à vida. Esse mesmo Jesus chama Paulo para ser apóstolo. Como assim, Carlos? Atos 9, 13 a 16. Eu vou ler para vocês, se eu ver uma vez. Atos 9, 13 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Ananias, aqui já, deixa eu só explicar, porque eu vou ler no meio, né? Aqui já tinha, ele já tinha sido cego, conforme eu falei, Jesus já tinha aparecido para ele, ele já tinha se tornado cego, ele estava na casa esperando, já tinha sido revelado para ele que alguém ia lá para curá-lo. E aqui aqui começa assim, no versículo 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, que aqui no caso era Saulo, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então aqui já a gente vê que ele é chamado, é Deus que manda Ananias ir lá curar, que a partir daquele momento, a partir da cura, Deus já sabia que Paulo ia ser, o seu coração ia ser quebrantado, ia ser voltar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, deixa eu só abrir um parênteses, os apóstolos foram chamados diretamente por Cristo e viram o Jesus ressurreto. Os 2 apóstolos, amém? Eles foram chamados diretamente por Cristo e viram Jesus ressurreto. É uma coisa aqui com Paulo, por isso que ele fala que foi chamado para ser apóstolo. Ele viu Jesus ressurreto. Jesus apareceu para ele, depois de morto, ele viu. Quando naquela luz ele fica cego, ele viu o próprio Jesus ali naquele momento. E conforme a gente leu aqui, esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus o chama para ser seu discípulo, para ser um instrumento escolhido pelo próprio Deus para pregar o Evangelho. Então, por isso que ele fala, eu fui chamado para ser apóstolo, eu vi o Jesus ressurreto, é isso que ele está dizendo, eu vi Jesus ressurreto, Jesus apareceu para mim e me chamou pessoalmente para seguir esse Evangelho maravilhoso. Então, por isso que ele fala que ele era apóstolo, chamado para ser apóstolo. Ao ser chamado pelo Cristo ressurreto, sendo testemunha da ressurreição do nosso Senhor, recebeu a mesma autoridade que os apóstolos. Então, por isso que ele fala que ele era apóstolo, não porque ele quis ser chamado de apóstolo, não, porque Jesus apareceu para ele, depois de morto, e conforme a gente viu aqui no relato de Atos, o chamou para pregar o Evangelho. Paulo recebeu autoridade para ensinar diretamente de Cristo, assim como nós também recebemos hoje
autoridade para falar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós somos, o véu foi rasgado, nós temos livre-arbítrio ao Pai, e com isso o Espírito Santo habita em cada um aqui de nós. Nós temos livre-arbítrio para falar do nosso Senhor Jesus Cristo, para pregar o Evangelho ao nosso Senhor Jesus Cristo, para ser representante de Cristo aqui nesse mundo e levar adiante os ensinos de Cristo. É isso que Paulo fazia. Então, nós também temos essa autoridade, esse poder de levar adiante os ensinos de Cristo. Mas eu pergunto para vocês, por que Cristo chamou Paulo para ser apóstolo? Por que vocês acham que ele chamou? A própria palavra aqui, continuando no livro de Romanos, ele mesmo explica. Romanos, ele fala, para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus. É para isso que Deus chamou Paulo para ser apóstolo. É para isso que Deus nos chama para ser seu seguidor, para ser cristão, para amar o nosso Deus de todas as formas. É para o Evangelho de Deus. Paulo foi separado para propagar o Evangelho. Paulo foi separado para perseguir esse único objetivo, que é propagar o Evangelho de Deus. É para isso que ele será escravo para toda a sua vida. É para isso que ele será escravo. Mas, ao mesmo tempo, conforme disse, escravidão dá um sinônimo de tristeza. Ele não. Ao mesmo tempo, ele está feliz, porque ele vai levar essa verdade a vida inteira. Para toda a sua vida, ele vai levar essa verdade do Evangelho. Então, Paulo tem essa felicidade. Conforme a gente vai ler as cartas, se vocês forem ler as cartas de Romanos, você vê que Paulo é feliz em levar o Evangelho. Ele tem felicidade em levar o Evangelho. Apesar de todas as dificuldades que ele enfrenta, ele tem felicidade em levar o Evangelho. Que a gente também possa ter isso em mente, que a gente foi separado com esse objetivo, com o objetivo de ser escravo do nosso Senhor Jesus Cristo, com o objetivo de levar adiante o Evangelho para todas as criaturas. Que conforme Paulo, que possamos também estar felizes em fazer isso, que isso não seja uma obrigação, que se for uma obrigação, meu irmão, de você levar, em algum momento vai acabar se tornando chato de fazer. Não pode ser uma obrigação de fazer, de cumprir a agenda. Não, nós temos que fazer em amor, em obediência à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fazia dessa forma, e nós também temos que fazer dessa forma, pois somos escolhidos, separados, para propagar esse Evangelho. Mas temos que fazer com amor e dedicação à palavra do Senhor. Amém? Para Paulo, esse Evangelho é tão precioso que ele está disposto a se separar de qualquer coisa. Saúde, conforme a gente pode ver todas as suas cartas, ele está disposto a perder sua saúde, as riquezas, seus amigos, conforme ele perdeu, para proclamar o Evangelho. A única vontade de Paulo é ser fiel a esse chamado, ao chamado de ser servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala o Evangelho de Deus, conforme a gente viu aqui, ele está nos dizendo que ele não é a fonte da verdade. Ele, Paulo, não é a fonte da verdade que ele veio trazer para o povo. Não, a fonte da verdade é o Deus. O Evangelho é de Deus, Pai. Ele vem trazer esse Evangelho para o povo. Ele não cria a mensagem. Ele é somente o mensageiro do Evangelho de Deus. A origem do Evangelho não está na terra, meus irmãos, mas sim do céu. Então, o que Paulo vem nos trazer não vem dele. Ele é chamado para ser apóstolo não por ele próprio, pois o próprio Deus chamou. Então, e a própria mensagem que ele vem trazer não é dele, é do próprio Deus que deu. Então, o motivo dessa apresentação de Paulo era para falar que todas essas coisas, tudo tem origem em Deus. Somente Deus é o Criador de todas as coisas. Ele concede tudo o que precisamos e necessitamos. É dele que vem tudo que precisamos. Então, Paulo falando, eu sou apóstolo, eu sou servo de Cristo, eu sou apóstolo, e eu trago essa mensagem de Deus, não para minha honra e glória, mas porque Deus quis que eu fizesse. Então, Paulo se apresenta dessa forma. Foi Deus que me fez servo. Foi Deus que me chamou para o caminho foi Deus que me chamou no caminho para Damasco para ser apóstolo. Foi Deus quem separou para pregar o Evangelho. Tudo que Paulo fazia, ele deixa claro que vem de Deus, não vem da sua própria força, porque se dependesse dele, ele estaria ainda caçando cristãos. Era isso que ele tinha em mente, mas Deus tocou e transformou, e a partir daquele momento ele fala, eu sou o que sou hoje, tudo o que sou, porque Deus assim o quis, Deus me transformou, e conforme tem que ser com a gente, e é com a gente. Se você
teve essa transformação, se você começou a seguir a Cristo de todo o seu amor, foi porque Deus quis, foi porque Deus chamou, não é por sua própria força, não é por seus próprios braços, não, é porque Deus o quis assim, porque Deus nos chamou, ai meu Deus, eu nem tenho como explicar, só quem recebe o toque sabe o que eu estou falando, toque de Deus, não tem como dizer não para Ele. Então é isso que Paulo está falando. Tudo que sou, eu falo com minhas próprias palavras agora. Tudo que sou é porque Deus assim o quis. Amém? Assim como Paulo foi chamado para ser escravo de Jesus e pregar o Evangelho, nós também fomos chamados. Em algum momento da sua vida, Deus te chamou, Deus te tocou e você está aqui essa noite. E ter uma vida com Ele quer dizer que muitas vezes temos que abrir mão de coisas que gostamos, de coisas que achamos que era certa, mas que Deus não gosta, que Deus não aprova. E temos que fazer isso, porque agora, a partir de agora, nós somos servos de Cristo. E se somos servos de Cristo, escravos de Cristo, não podemos fazer coisas que não agradem ao nosso Senhor, ao nosso soberano. Então, a partir desse momento, quando você reconhece que Deus te tocou, que você está convertido, que você segue a Cristo de todo o seu coração, só nos cabe obedecer, só nos cabe fazer a vontade de Deus Pai. É para isso que nós fomos chamados. Devemos reconhecer que estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. É dele que vem tudo o que precisamos. E isso deve ser, meus irmãos, motivo de alegria, não de tristeza. Temos que ser felizes e entender que se Deus nos chamou, glória a Deus por isso, porque não tenho palavras para escrever. Se Deus nos chamou, sejamos felizes porque Ele nos chamou. Pois temos um Senhor que está lá no alto, um Senhor zeloso, que cuida de nós em todos os momentos. Um Deus que está ali, é uma alegria que é mostrada em diversas formas. Que podemos demonstrar, de diversas formas. E uma delas é levando o Evangelho por onde passarmos. E não só falar, meus irmãos, mas também como nós nos portamos e como vivemos. Levar o Evangelho não é só o falar hoje em dia, nós temos que ter uma vida que indique que realmente seguimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua, eu pergunto para vocês, o que é esse Evangelho que Paulo se gloria por servir como escravo? Que Evangelho o deixaria feliz por perder tudo, conforme Paulo perdeu, a fim de compartilhá-lo? O termo Evangelho significa literalmente boa notícia. Então, a boa notícia, que boa notícia é essa que Paulo abriu mão de tudo para levar? É o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Paulo, nós também somos mensageiros dessa boa notícia. Nós temos que levar essa boa notícia. Só que não temos a liberdade, meus irmãos, de modelar o Evangelho para que ele fique mais atraente aos nossos dias, ou mais cômodo. Nós não temos essa liberdade, porque como vimos, o Evangelho vem de quem? Vem de Deus, não vem dos homens. Então não temos liberdade de modelar a Bíblia, a palavra de Deus, conforme o nosso ego, o nosso prazer. Não, isso me serve, isso não me serve. Não, ou você usa a Bíblia toda ou não usa. Não tem pedaços da Bíblia, recortes da Bíblia. Opa, esse versículo me interessa. Mas quando fala aqui que eu estou em pecado, isso não me interessa. Não, é a Bíblia toda. Você usa ou você não usa. É isso que Paulo está falando, porque isso, meus irmãos, a Bíblia, tudo que está escrito aqui vem de Deus, não vem dos homens. E esse Evangelho, ele não é novo. Conforme o versículo 2, ele fala que ele no passado prometeu, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Aqui, quando ele fala de Escrituras Sagradas, ele está se referindo ao que a gente hoje chama de Antigo Testamento. Porque naquela época não tinha essa divisão de Antigo e Novo, porque ainda não existia o Novo Testamento. Então ele fala, as Escrituras Sagradas. Ele está se referindo aqui ao Antigo Testamento, que hoje a gente conhece como Antigo Testamento. O Evangelho foi anunciado por Deus na história, prometido pelos profetas e plenamente cumprido em Cristo. O Novo Testamento é uma continuidade, meus irmãos, do Antigo Testamento. Isso mesmo, o Novo Testamento é uma continuidade do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para esse anúncio, para esse Evangelho de Jesus Cristo. O que Paulo está nos dizendo é que esse Evangelho, ao qual ele é mensageiro, ele já foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento e revelado pelos apóstolos no Novo Testamento. Então não tem uma separação. O Deus do Antigo Testamento não é um Deus diferente do Novo Testamento, conforme algumas religiões dizem. Não, é o mesmo Deus, do Antigo e do Novo. Paulo está falando, é uma continuidade. É tudo o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é revelado nas Sagradas Escrituras.
do início ao fim, ele trata do Filho de Deus. O Evangelho, conforme eu disse, é uma boa notícia a respeito de uma pessoa, que é Jesus Cristo. É sobre Ele, meus irmãos, é sobre Ele que a Bíblia fala, é sobre Ele que o Evangelho fala, não é sobre nós, não é sobre eu, não é sobre o que eu devo fazer, não. A Bíblia, o Evangelho fala sobre Deus, sobre Jesus Cristo, aponta sempre para Jesus Cristo, aponta sobre o poder de Deus na história. Claro que na Bíblia a gente fala que é um manual para a gente viver, porque ele tem muita coisa contida, como a gente deve nos portar em certas situações, o que é certo, o que é errado, mas o Evangelho não é sobre nós, ele é sobre Deus. Ele fala todas essas coisas, mas a essência do Evangelho é sempre e sempre será o nosso Deus. Ele é o centro do Evangelho. Portanto, ele é o centro de tudo que somos e que fazemos. Esse é o centro do Evangelho de Deus. E ele continua: Filho de Deus encarnou nesse mundo e veio como descendente de Davi. Aqui Paulo está falando que está sendo cumprida uma promessa lá do Antigo Testamento, de que seria um descendente de Davi que reinaria para sempre, e esse seria o Messias, o Salvador de Israel. Então ele fala, as Escrituras Sagradas falam isso, desde os profetas que viriam descendente de Davi. Então ele fala, está sendo cumprido em Jesus Cristo. No tempo de Deus, a promessa se cumpriu, quando o Filho de Deus se tornou um de nós. O Filho eterno de Deus assumiu, meus irmãos, a natureza humana para se tornar o Rei messiânico. Ele abriu mão da sua glória e veio em carne a esse mundo para se tornar o Rei messiânico conforme a vontade de Deus. Então, do princípio ao fim, Paulo está dizendo, o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Cristo. É para isso que nós temos que ser mensageiros, para espalhar esse Evangelho de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, ele assumiu a forma humana. No versículo 4, ele começa a falar sobre a ressurreição. Já está acabando o tempo, não sei se vou conseguir terminar, mas vou terminar aqui nesse 4. No versículo 4, Paulo fala sobre a ressurreição. Passa muito rápido o tempo aqui em cima. Tanta coisa para falar. Ressurreição. Jesus Cristo se manifestou primeiro com fraqueza, quando ele vem em carne, que a gente chama, ele vem na sua fraqueza, ele abriu mão da sua glória, e depois ele se mostra com poder na sua ressurreição. Paulo não está dizendo que Jesus só se tornou filho de Deus quando ressuscitou do túmulo. Não é isso que Paulo está dizendo ali. O que Paulo afirma é que Cristo foi designado filho de Deus em poder pela ressurreição. É isso que Paulo está falando. Ele mostra o poder que ele tem através da sua ressurreição, através de depois de 3 dias voltar à vida. Ele fala, ele, pelo poder que ele tem, ele é filho de Deus, conforme a gente pode ver, e não há outro. Não tem como, conforme foi dito também pelo Eduardo de manhã, naquela época tinha muitas divisões dentro do judaísmo, dentro do povo cristão, que não aceitava Jesus como divindade. Até hoje tem algumas religiões que pregam isso, como os próprios muçulmanos não acreditam que que Jesus é filho de Deus, que é impossível que Jesus possa ser Deus, porque Deus não é vir em carne, uma carne que é má. Então Paulo está falando assim, não, é possível. Jesus é o Deus, ele veio em carne, e pelo poder da ressurreição, eu posso garantir que ele é o Deus, porque nenhuma outra pessoa ressuscitou depois de 3 dias, só Jesus Cristo. Então ele fala, pelo poder da ressurreição, eu posso falar que ele é filho de Deus. Sua ressurreição ela afasta toda dúvida de que ele é o filho de Deus, provando que não era só um revolucionário, só um mestre ou um profeta qualquer, como alguns diziam também naquela época, até hoje dizem. Não, ele mostrou, através da sua ressurreição, que ele é, sim, que Jesus é, sim, o Filho de Deus. Paulo afirma que esse Jesus é designado com poder, conforme eu disse. Na ressurreição, ele mostra o poder de Deus. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide pregando o Evangelho a toda criatura. É Cristo que fala isso aos seus discípulos. É Cristo que mostra isso aos seus discípulos. Todo o poder me foi dado. Jesus falando no céu e na terra. Portanto, ide, portanto, vão pregando o Evangelho a toda criatura. Aqui deixa eu citar um trecho do Hernando Dias Lopes que ele diz: Cristo no trono inaugura a era do Espírito, pois é o Cristo exaltado que derrama o Espírito sobre a igreja. Aqui ele está nos dizendo que é inaugurada, Cristo ressurreto inaugura,
Quando ele está sentado no trono, inaugura a era do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é derramado ali em Pentecostes, então se inicia a era do Espírito Santo. E no final do versículo 4, Paulo diz: o nome do Filho de Deus. Se você for ler, você não, em nenhum momento vai ver, só no início que ele diz que é servo, mas quando ele começa a falar do Evangelho de Deus, ele começa a falar das promessas, das Sagradas Escrituras, só no 4 ele diz quem é esse Filho de Deus. Ele fala que esse é o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. E ele identifica agora que esse é o Jesus Cristo. Ele cumpriu todas as suas promessas. Ele é o centro do Evangelho. Ele é a razão das boas novas, do Evangelho, das boas notícias. É Jesus Cristo. E Paulo acrescenta: Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem eu sou escravo, em quem nós somos escravos. Queria continuar até o 7, mas não vai dar tempo. Já são 7h33. Então eu queria deixar isso aqui para vocês essa noite. Paulo. Primeira coisa, Paulo era um homem que não agradava a Deus na sua vida, mas teve um encontro verdadeiro com Deus. A partir daquele momento ele reconheceu que ele foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. Então que vocês possam sair daqui essa noite com esse pensamento. Na antiga criatura, nós não agradávamos a Deus de forma alguma. O pecado nos consumia de tal forma que era impossível agradar a Deus. E a partir do momento que somos chamados para servir ao nosso Deus, nós temos que ter um coração alegre e dizer as boas novas para todos, pois a partir daquilo nós somos chamados para ser filho de Deus, nós somos chamados para Jerusalém celestial. Essa é a fé que temos que ter, uma fé que nos diz que lá no final nós vamos reencontrar esse Deus ressurreto que está sentado ao trono. Então, conforme Paulo teve essa visão, ele foi transformado e se tornou o arauto do Evangelho. Nós também temos que ter esse pensamento, nós temos que entender que o que falamos, que o que pensamos não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. O Evangelho é única e exclusivamente de Deus. Não cabe a nós transformar esse Evangelho por nosso agrado, para me sentir melhor, para que eu possa vir à igreja mais aliviado. Não. O que cabe a nós é pregar toda a verdade da palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então que a gente possa sair daqui essa noite, sabendo que Deus chamou cada um aqui para que sejamos arautos do Evangelho de Deus, para que sejamos arautos do Evangelho, que o único que tem que ser cultuado e adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o sangue na cruz por nós. É Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser louvado, é para Ele que quando cantamos, louvamos, é para Ele. A gente fala toda a honra e toda a glória, é para Ele, é sempre para Ele, sempre será para Ele. Que a partir do momento que a gente botar o nosso eu na equação, vai dar errado. Então, tudo que você pensar, é dele que vem, é dele que Ele que criou, é dele que até o ar que respiramos, é Ele que nos concede. Então, que a gente possa ser o arauto desse Evangelho, que a gente possa espalhar esse Evangelho, essas boas novas que recebemos de Deus. Como, Carlos? Aqui na nossa igreja, graças a Deus, temos evangelismo, mas não só no evangelismo, no trabalho, falando com as pessoas, nos comportando verdadeiramente como verdadeiros cristãos. Ficou até grande essa frase, verdadeiramente. Mas que nós devemos portar e com alegria, mais uma vez eu digo, com alegria, levar o Evangelho a todas as criaturas, tantos, conforme diz a palavra, judeus ou gentios. Ele quer dizer para todos, sem fronteira, sem espaço demarcado para quem deve ser ou não tocado pelo Evangelho. Não existe isso nos dias de hoje. Tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, Carlos, mas eu não sei quem vai ser salvo. Não compete a nós saber quem vai ser salvo. Ele fala, na palavra fala que ele tem joio no meio do trigo, mas não compete a nós separar o joio do trigo, porque a gente pode estar tirando o trigo ao invés do joio. Então, não compete a nós cuidar da plantação, compete a nós falar sobre o Evangelho. Agora, quem vai ceifar, quem vai colher, é Deus, e sempre será Deus. É isso, é o centro, é Deus, não somos nós. Cabe a nós amar cada um aqui, conforme Cristo nos ama. E o restante, deixa Deus agir, porque tenho certeza que Ele vai fazer coisas boas sobre as nossas vidas. Amém?